Próxima apresentação, companhia convidada, companhia Mosaico de Dança Contemporânea, ligada ao curso de dança da UFV. Coreografia Dança Vadia, de fontes diversas, incluindo corpo, arquivo, vídeos, poemas e textos, vão se revelando barrocos mineiros, pérolas imperfeitas nas relações Brasil-Portugal e corpos que instigam descobertas do nosso país pelo corpo precioso, gema mais que perfeita. Direção artística e concepção, professora Alba Vieira. Intérpretes criadores, Amanda Pinheiro, Caio Felipe, Humberto Martins, Júlia Linda, Ricardo Cardoso e Alba Vieira. Trilha musical, Baião Mineiro. Paisagem sonora, Pedro Lima. Auxílio da pesquisa, Flávia Marques e Felipe Melicucci. Videografia, Vitor Maforte. Ensaios, Beatriz Lima. Apoio, FAPEMIC, PIMEX, Procultura, UFV. Através da música e das séries, dos seriados, das telenovelas e do cinema, da vida popular, é muito grande. Cultura de massa. Hoje em dia, com a vinda de muitos brasileiros para Portugal, desde os anos 2000, essa identidade entre Portugal e Brasil foi reforçada, não culturalmente, porque as diferenças são muitas e as pessoas fora do seu país até sublinham as diferenças culturais. Mas socialmente ficou claro para os portugueses, ou para alguns pelo menos, que portugueses e brasileiros têm muitas semelhanças. Mesmo, eu diria, uma figura da brasilidade também mantém uma presença em Portugal. Tem aspectos negativos, tem outros que são mais positivos. Os que são mais positivos, quanto a mim, são aqueles que permitem portugueses e brasileiros lutarem pela emancipação, lutarem pelo aumento dos direitos, das liberdades e das garantias. Não são coisas abstratas, o direito à habitação, o direito à habitação, o direito à alimentação, enfim, paz, pão, saúde, habitação. Como português me sinto que depois quando nós começamos a vir para o Brasil, a imagem modificada que em Portugal se recebe, que é uma imagem que vem das novelas, da música, até dos essa imagem começa a ser contrabalançada com o verdadeiro conhecimento do Brasil, do país da segregação e da discriminação contra a mulher, contra o índio, contra os descendentes de escravos, da segregação dos pobres, entre ricos e pobres, da exclusão, do grande abismo que existe entre riqueza e pobreza. Nessa altura, Portugal tinha havido uma história em Bragança de as esposas de portugueses que se tinham unido para evitar que os maridos saíssem de casa e fossem casar com brasileiros que estavam a viver nessa cidade do norte interior e que eram algumas cabeleireiras e outras eram prostitutas, declaradamente. E esse movimento, chamado as Mães de Bragança, chegou aos telejornais e às capas da revista. Isso reforçou um pouco o estereótipo da brasileira imigrante para a Europa e do português todo endinheirado. Portanto, essa era a imagem
brasileiros endinheirados que saem do Brasil. E então a mesma diferença social que havia no Brasil hoje em dia é visível em Portugal, porque se vê brasileiros de classe alta e brasileiros de classe baixa. E eles têm equivalentes em Portugal, portugueses de classe baixa e portugueses de classe alta. Hoje em dia eu penso essa relação entre portugueses e brasileiros, portuguesas e brasileiras, como uma relação de complementariedade na diferença, que gera muitos mal-entendidos muitas vezes, mas que mantém o português em xeque por haver um outro maior que ele. E creio que mantém também o brasileiro em xeque por haver também esse outro, de certa maneira, maior que ele, por causa da ascendência e da colonização, que não é uma coisa boa, mas que permanece ali no mastro. Não sei até que ponto isso é saudável, mas creio que é interessante, pelo menos, imaginar isso. Acho que é um pouco inegável esse complexo cultural Portugal-Brasil. Apesar da imensidão do Brasil, a figura da Portugalidade, uma certa figura da Portugalidade, mantém uma presença. Isso é um lugar comum hoje em dia no estudo sobre o que é o Brasil, essa ideia das mudanças que não mudam nada, não é? Mesmo com a abolição, mesmo com a independência, etc. É uma coisa já sabida. Claro que as coisas são muito diferentes porque em Portugal houve uma verdadeira revolução nos anos 70, em 1974, e isso fez com que o país tivesse mudado. As pessoas passaram a ser mais iguais, digamos assim. No Brasil, a transição para a democracia é uma transição suave. Ela não tem ruptura. Em Portugal, essa ruptura permite avanços para a igualdade e a liberdade. Para os portugueses, esse mundo é, como eu dizia, um mundo de identificação e de diferença. Depois dessa vaga de imigração do Brasil para cá, nos anos 90 e 2000, nos anos 2010, muitos portugueses foram para o Brasil e alguns voltaram. Foi uma surpresa grande
chegar ao Brasil e ter aquela sensação de familiaridade e ao mesmo tempo de estranheza. Nesse episódio, muitos portugueses começaram a viajar para o Brasil para trabalhar no Brasil. Então acho que nos últimos 20 anos podemos dizer que as trocas entre pessoas que viajam para o Brasil e pessoas que viajam para Portugal, nas mais diversas áreas, mas muitos também artistas, universitários, criaram uma nova comunidade luso-brasileira que é assente na noção aguda da precarização e de como estamos ambos debaixo de fogo. Claro que em Portugal talvez haja mais garantias do que existem no Brasil, mas a sensação de que estamos no mesmo barco, para mim pelo menos, é muito grande. Ao mesmo tempo, é patente a unidade cultural na diferença entre portugueses e brasileiros, porque há muitas coisas em comum ainda. E estava falando também de como, enquanto português, eu me sinto ao mesmo tempo responsável um pouco por isso, por ser cidadão de um Estado que ajudou a engendrar essa grande desigualdade social. Mas o mais interessante que aconteceu nos últimos anos, depois daquele episódio folclórico das mulheres de Bragança, que correspondia a essa primeira vaga de imigração, depois desse folclore no sentido em que ele reproduz esses estereótipos da mulher brasileira e do homem português, quer dizer, o homem português de bigode, rústico, tosco, e a mulher brasileira sensual, sem pelos. E por aí vai. Por agora acho que é isso. E por aí vai. Por agora acho que é isso. E por aí vai. Por agora acho que é isso.